Ok, pessoal, vamos aqui à solução de mais um exercício. Que diz assim, ó, 3 amigos, Beto, Caio e Dario, juntamente com suas namoradas, sentaram-se lado a lado em um teatro para assistir a um grupo de dança. Um deles é carioca, outro é nordestino e outro catarinense. Sabe-se também que um é médico, outro é engenheiro e outro é professor. Nenhum deles sentou-se ao lado da namorada, e nenhuma pessoa sentou-se ao lado de outra do mesmo sexo. As namoradas chamam-se, não necessariamente nessa ordem, Lúcia, Samantha e Teresa. O médico sentou-se em um dos lugares do meio, ficando mais próximo de Lúcia do que de Dario ou do que do carioca. O catarinense está sentado em uma das pontas, e a namorada do professor está à sua direita. Beto está sentado entre Teresa, que está à sua esquerda, e Samantha. As namoradas de Caio e Dario são, respectivamente, na letra A, nós temos Teresa e Samantha. Na letra B, Samantha e Teresa. Na letra C, Lúcia e Samantha. Na letra D, Lúcia e Teresa. Na letra E, Teresa e Lúcia. Então, essa questão aqui é uma questãozinha bem complexa, né? Tem que ser trabalhado com muito cuidado. Eu diria até que é uma questão difícil de ser resolvida. Mas vamos aqui mostrar para você como resolver essa questão. Primeiramente, vamos tirar todas as coisas que estão envolvidas na questão. Nós temos aqui 3 amigos, Beto, Caio e Dario. Temos suas respectivas namoradas, aliás, suas namoradas, Teresa, Samantha e Lúcia. Temos a origem de cada um, carioca, nordestino e catarinense. E temos também as profissões, médico, engenheiro e professor. Então, essas são as informações que a gente tem, são na verdade, os dados que a gente tem. E as afirmativas que eles nos dão são essas. Que nenhum deles sentou-se ao lado da namorada e nenhuma pessoa sentou-se ao lado de outra do mesmo sexo. A segunda diz que o médico sentou-se em um dos 2 lugares do meio, ficando mais próximo de Lúcia do que de Dario ou do que do carioca. A terceira dica diz que o catarinense está sentado em uma das pontas e a namorada do professor está sentada à sua direita. E a quarta dica diz que Beto está sentado entre Teresa, que está à sua esquerda, e Samantha. Muito bem, então como resolver essa questão? Observa que nós temos aqui 3 amigos, e esses 3 amigos, cada um tem uma namorada. Logo, nós temos quantas pessoas? 6 pessoas. Essas 6 pessoas estão enfileiradas, sentadas em uma fila de teatro. Então, para resolver essa questão, nós vamos então criar aqui, né, uma tabelinha com a posição de cada um. Primeira posição, segunda posição, terceira, quarta, quinta e sexta. E nessa posição nós vamos preenchendo de acordo com as dicas que nós fomos obtendo. Então, nós vamos começar, a melhor dica para nós começarmos é pela dica 3, a terceira dica. Por quê? Porque a terceira dica diz assim, ó, o catarinense ele está sentado em uma das pontas. Muito bem. Se ele está sentado em uma das pontas, ele só pode estar na primeira posição ou na sexta posição, que são as pontas. E temos mais, a namorada do professor está sentada à sua direita. Ora, se tem alguém sentado à direita e ele está na ponta, então ele só pode estar na primeira posição. Porque se ele estivesse na sexta, aqui seria a direita dele. Na direita dele não tem mais ninguém. Então, se ele está aqui, a segunda posição é a direita dele. Então, nós deduzimos aqui que o catarinense está aqui. E na segunda posição está a namorada do professor. Então, continuando, nós temos o seguinte. A dica 1 diz assim, nenhum deles sentou-se ao lado da namorada. E nenhuma pessoa sentou-se ao lado de outra do mesmo sexo. Nós vamos tomar essa segunda dica da primeira, essa segunda parte da primeira dica, que diz assim, ó, nenhuma pessoa sentou-se ao lado de outra do mesmo sexo. Em outras palavras, ele quer dizer o seguinte, que homens e mulheres sentaram-se alternadamente, ora um homem, ora uma mulher. Então, nós temos aqui o seguinte, se o catarinense sentou na primeira posição, e a namorada do professor sentou na segunda, então nós sabemos que na primeira posição sentou um homem, na segunda uma mulher, na terceira um homem, na quarta uma mulher, na quinta um homem
e na sexta uma mulher. Isso baseado em quê? Baseado nessa afirmação aqui, ó, nenhuma pessoa sentou-se ao lado de outra do mesmo sexo. Muito bem. Na primeira parte da dica diz assim, ó, nenhum deles sentou-se ao lado da namorada. A segunda posição, nós já encontramos que está sentado quem? A namorada do professor. Ora, se a namorada do professor está sentado aqui, então nós sabemos o seguinte, que o catarinense ela não é namorado do professor e o professor não pode estar na terceira posição. Mas o professor é um homem. Então já preenchemos um homem, que é o catarinense, preenchemos aqui. Então onde vai estar o professor? Na quinta posição. Por quê? Porque se a namorada dele está na segunda, nenhum deles sentou-se ao lado da namorada, então obrigatoriamente o professor está sentado na quinta posição. Entendido? Por quê? Se está dizendo, nenhum deles sentou-se ao lado da namorada. Então, a namorada do professor anula essas duas para o professor. Então, ele está sentado aqui na quinta posição. Muito bem. Vamos, então, agora para a segunda dica, que diz assim. O médico sentou-se em um dos lugares do meio, ficando mais próximo de Lúcia do que de Dario ou do que do Carioca. O médico sentou-se em um dos lugares do meio. Confere? Beleza. Onde é os lugares do meio? A terceira e a quarta posição. Acontece que o médico é um homem. Então, se ele é um homem, então ele só pode estar aqui, ó, na terceira posição. Por quê? Porque nós temos 6 posições. O meio é a terceira e a quarta. Se tivéssemos quinto, saberia exatamente onde seria o meio. Mas nós estamos em 6 posições. Então, o meio é a terceira e a quarta. Só que cada uma das posições é ocupada ou por um homem ou por uma mulher. E ele está dizendo que o médico sentou-se em um dos lugares do meio. Então, se em um dos lugares do meio, então o médico nós já sabemos que está na terceira posição. Ele está dizendo que ele ficou mais próximo de Lúcia do que de Dario ou do que do Carioca. Se o médico está mais próximo de Lúcia, então Lúcia pode estar na segunda posição ou Lúcia pode estar na quarta posição. O médico está mais próximo dela, ok? Muito bem. Então, ainda nessa dica, nós temos o seguinte aqui, ó. O médico sentou-se em um dos lugares do meio, está aqui, ficando mais próximo de Lúcia do que de Dario ou do que do Carioca. O que eu concluo com isso? Que o Carioca não é médico e que o Dario também não é médico. Ora, se o Carioca não é médico e ele é homem, ele é carioca, ele não é catarinense. Então, onde que está o Carioca? Na quinta posição. Deu para entender? Ó, está dizendo, o médico sentou-se em uns lugares do meio, ficando mais próximo de Lúcia do que de Dario ou do que do Carioca. Carioca, então, se ele ficou mais próximo de Lúcia do que do Carioca, então ele não é médico. O Carioca não é médico. Então, ele é carioca. Se ele é carioca, ele não pode ser catarinense. Então, se ele não é catarinense, se ele não é médico, então o Carioca está na quinta posição. Então, já encontramos aqui que o Carioca ele é professor. Muito bem. Ora, então, se... Cadê? Carioca. Então, aqui já está o Carioca, não é isso? E o Dario? O Dario vai ficar na primeira posição. Por quê? Aqui no caso botaram um acento, né? Ficou Dario. Por quê? Porque é o seguinte, se o médico não é o Dario e o médico não é carioca. Então, se o carioca está aqui, o carioca está aqui, então o Dario vai estar na primeira posição. Veja que nós já sabemos que o Dario é catarinense e que o carioca é professor. Então, continuando, nós temos Beto está sentado entre Teresa. Ó, o Beto está sentado entre Teresa, que está à sua direita, e Samantha. O Beto, como ele é homem, ele tem que estar, então, sentado ou aqui na terceira, certo? Ou ele tem que estar sentado aqui na quinta, por ele ser homem, ok? Acontece o seguinte, que Beto, ele não pode estar aqui. Por que ele não pode estar aqui? Por causa da segunda, né?
Porque se ele estiver sentado aqui, significa o seguinte, que Lúcia não poderia estar nem na segunda e nem na quarta. Por quê? Porque ele estaria sentado entre Teresa e Samantha. É o que está dizendo aqui, ó, que ele está sentado entre Teresa e Samantha. Então, se eu colocasse o Beto bem aqui, aqui seria Teresa e Samantha, ou aqui seria Samantha e Teresa. E aí nós tiraríamos Lúcia daqui, contrariando assim, né, a segunda afirmativa. Logo, nós concluímos o seguinte, que Beto vai estar aqui na quinta posição. Se o Dario está na primeira, o Beto está na quinta, quem está aqui? Lógico que vai ser o Caio. Então, nós já encontramos, né, quem é quem. Muito bem. Agora sim, ficou mais fácil de nós encontrarmos a solução. E aí nós vamos saber, né, exatamente a posição das mulheres. Porque, veja só. Ó, Beto está sentado entre Teresa, que está à sua direita. Nós já encontramos a tua esquerda. Se Beto estar aqui, quem é que pode estar bem aqui? Teresa. Por quê? Porque Teresa está o quê? À sua esquerda. Então, aqui nós já encontramos Teresa. Da segunda dedução, nós sabíamos que Lúcia ou poderia estar na segunda ou poderia estar na quarta. Como na quarta nós já encontramos que na quarta nós temos Teresa, então Lúcia está na segunda posição. E, consequentemente, aqui nós vamos encontrar Samantha. Então, tá aí, ó, Beto está entre Samantha e Teresa. Muito bem, agora sim nós já podemos descobrir quem namora com quem. Vamos começar aqui com o Beto. Olha só, Beto está entre Samantha e Teresa, não é isso? O que diz o problema? Nenhum deles sentou-se ao lado de sua namorada. Então, Beto não pode namorar nem com Teresa e nem com Samantha. Então, Beto namora com quem? Beto namora com Lúcia, né? Ó, Dario Catarinense. Beto namora com Lúcia. Vamos deduzir mais aqui. Caio namora com quem? Ó, Caio está entre Lúcia e Teresa. Então, Caio namora com Samantha. Ó, Caio namora com Samantha aqui, ó. Então, nós descobrimos que Caio é médico e namora com Samantha. Por quê? Porque ele está entre Lúcia e está entre Teresa. Sobra aqui Samantha, então ele namora com Samantha. E Beto é carioca, professor, e namora com Lúcia. Logo, Dario é catarinense, namora com Teresa. Então, tá aí, né? Vamos, então, à solução do nosso exercício. Ó. Ele quer as namoradas de Caio. Caio é médico e namora com Samantha. E Dario. Dario namora com Teresa. Então, fica Samantha e Teresa, a resposta é letra B. Então, essa questão não é uma questão que a gente pode dizer assim que é fácil. Foi complicado, mas nós conseguimos resolver, ok? Um abraço e até a próxima.